Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 1, capítulo 46. Vem, divina vontade, vem fazer tudo comigo. Vem, Jesus, fazer tudo comigo, meditar esse trecho comigo. A renovação do casamento místico no céu, na presença da Santíssima Trindade. Enquanto minha alma se empolgava em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria que eu esperasse, Jesus retornou e me levou para fora de mim, para o paraíso, e ali, na presença da Santíssima Trindade, de toda a corte celestial, renovou-se o casamento. Jesus colocou o anel decorado com 3 pedras preciosas, branco, vermelho e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu novamente ao Filho. O Espírito Santo pegou minha mão direita, e Jesus colocou o anel no meu dedo anelar. Então fui admitida no beijo dos 3 do povo divino, do Santíssima Trindade, e nos 2 lados eles me abençoaram. Quem pode dizer a minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Digo apenas que assim que estava na presença deles, caí no chão e lá teria ficado, se não tivesse sido Jesus que me encorajou a ir à presença deles. Tanta luz e santidade de Deus! Deixo as outras coisas porque lembro delas confusas. Olha que lindo, gente. A renovação do casamento místico no céu, na presença da Santíssima Trindade, né? A gente conversou, falamos que dava a impressão que era um noivado e que ela agora, que passou 3 anos, renovou-se o casamento de verdade, que é o verdadeiro casamento mesmo, né? Abençoado pelo Pai. Então dá para entender que agora que é o matrimônio mesmo, né? Dá para entender assim, mas a gente vê que ela chama de casamento tanto aquela ocasião como agora. Naquela ocasião foi na terra com a Santa Catarina e com Maria, a mãe de Jesus, mas dava a impressão de que era um noivado, né? E agora dá a impressão de que é realmente o casamento, né? E tanto que no próximo capítulo ela vai falar mais coisas ainda, né, do que aconteceu no céu. Mas ela fala que enquanto minha alma se empolgava nesses ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria que eu esperasse o casamento, né, a renovação do casamento, Jesus retornou e me levou para fora de mim mesmo, para o paraíso. E ali na presença da Santíssima Trindade, de toda a corte celestial, renovou-se o casamento. Jesus colocou o anel decorado com 3 pedras preciosas. Que interessante, tudo para Jesus é 3. Que deve simbolizar o Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre é tríade, né? Jesus fala que tudo para ele é tríade. E até o anel tem o tríade, branco, vermelho e verde. E o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu novamente ao Filho. Que interessante, o Pai pegou, abençoou esse anel, né? E devolveu novamente ao Filho. E o Espírito Santo, olha que legal, o Espírito Santo participou pegando a mão direita da Luísa e Jesus colocou o anel no meu dedo anelar. Então fui admitida no beijo dos 3, né? Foi admitido no beijo dos 3. Então eu imagino Jesus beijando na frente e os outros 2 beijando dos lados, né? Que lindo, né? Que maravilhoso, que imaginação a gente colocar isso, né? A gente viver esse momento, a gente sonhar com um momento desse, todos nós, cada alma tem o seu momento de se unir com a fusão com Jesus, né? Essa vontade divina, né? A gente abrindo mão da nossa vontade e unindo-se à vontade divina é um casamento místico que acontece também no céu. E a gente imaginar que nós estamos fazendo essa união, essa aliança com Jesus na hora que nós, né, apresentamos nossa mão
né, para que ele coloque o dedo em nossas mãos, né? Então, no caso da Luísa, claro, tem a parte mística dela, da pessoa dela, especial da história dela, mas e na nossa história? Temos que trazer essa realidade para a gente, porque sempre quando Jesus faz algo com alguém, ele quer fazer com todos também, né? Ele faz algo com uma pessoa, mas na verdade ele está fazendo com todos os seres humanos, nessa pessoa, através dessa humana. Então Jesus está fazendo isso com a gente também. É isso que Jesus demonstra muito no livro do céu, que tudo que ele faz com uma só pessoa, ele repete em todas as outras. Então você pode se imaginar no céu também, né? Depois que você tiver feito esse momento de renovação, né? Depois que você já tiver feito o momento do noivado com Jesus, dando a sua vontade humana, né? E sendo preparado. E daí você se preparando, chega um momento que você já tem todo o conhecimento e você é levado ao céu para fazer essa renovação desse casamento verdadeiramente, né? E fazendo essa união perfeita com Deus. Então eu imagino que é assim com a gente também. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Digo apenas que assim que eu estava na presença deles, caí no chão e lá teria ficado, se não tivesse sido Jesus que me encorajou a ir à presença deles. Então, olha só, Jesus que encorajou a Luísa a ir à presença da Santíssima Trindade. Então, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Faz a mesma coisa com a gente. Então, ontem, eu fiz uma partilha que eu falei para o pessoal que dá aula, que eu estava sobre os atos e o livre-arbítrio. Então, eu fiz uma partilha sobre o que Jesus falou para mim, né? E eu vou colocar para vocês o áudio. Porque eu acho que tem bastante disso também. Eu acho que tem a ver com isso, que a Luísa se sente tão miserável e Jesus eleva a gente, Jesus eleva a nossa pessoa. Então eu quero pôr aqui para vocês o que eu falei. Eu estava ouvindo a minha própria aula de Jesus, né, me ensinando umas coisas sobre os atos, que eu estava falando para ele assim: Senhor, eu estou entendendo que é necessário que haja os seus atos e os de Maria, né, sendo feitos, que foram feitos lá. Vou começar de novo, peraí. Eu estava ouvindo a minha própria aula de Jesus, né, me ensinando umas coisas sobre os atos, que eu estava falando para ele assim: Senhor, eu estou entendendo que é necessário que haja os seus atos e os de Maria, né, sendo feitos, que foram feitos lá. Por que essa importância dos seus atos e os atos de Maria, ela como humana, né? Aí Jesus falando assim: o ser humano, quando ele saiu da divina vontade, ele se tornou animal. Jesus falou que o homem se tornou animal, e é verdade, tanto que no livro lá do Exorcismo de Maria fala que o ser humano, ele caiu dessa posição. No livro do céu também fala que caiu da posição de humano, de imagem e semelhança de Deus. Não tinha mais nenhuma semelhança com Deus. Se tornou apenas uma criatura com paixões e instinto animal. Daí falou que para poder o ser humano voltar à sua dimensão humana, precisava de ter um exemplo, um modelo. Precisava ter uma base. E essa base, ela é inspirada por Maria. Inspirada por Jesus, pela humanidade de Jesus, de Maria, que viveram na divina vontade a imagem e semelhança de Deus. Gente, olha que importância entender isso. Jesus falando isso para mim, eu falei: uau, Jesus. Então, assim, é como se a gente estivesse totalmente perdido mesmo, totalmente sem condições de poder elevar a nossa criação novamente. A gente tinha perdido todo um vínculo de imagem e semelhança, de humanidade, de ser humano. A gente poderia se ter transformado num monstro, se não tivesse Jesus e Maria para poder religar essa união novamente com Deus. Então, aí agora a gente ainda ama, a gente ainda agora hoje tem qualquer tipo de semelhança com Jesus na humanidade de Jesus, de Maria, por causa da graça do Espírito Santo, que impulsiona a gente a se convencer, né, de usar a nossa inteligência, os dons do Espírito Santo, a inteligência, a fortaleza, a sabedoria, o temor de Deus. Todos esses dons, 7 dons do Espírito Santo, são esses dons derivados dessa semelhança de Deus conquistada por meio de Jesus.
e de Maria. Uau, gente do céu, olha só. Então, por isso que a pessoa, quando está no pecado mortal, que ela já está, né, afastada de Deus, a gente vai conversar com as pessoas parecem animal de verdade. A gente percebe que essas pessoas não têm raciocínio lógico. É impressionante a gente conversar com um drogado que está no auge da droga, um bêbado no auge da bebida. E é mesmo assim, às vezes, eles têm o Espírito Santo neles ainda, por causa deles ter algum vínculo ainda por ter sido batizados. Mas quando você vai conversar com uma pessoa que não tem nenhum vínculo com a igreja, que não foi batizado, a gente fica besta de ver como a pessoa é animalizada. Mas só que agora, como o dom da divina vontade está na terra em todas as criaturas, hoje todas as criaturas têm possibilidade de estar, né, fazendo essa volta para o domínio humano, para a igualdade humana de Jesus e Maria, por causa do dom da divina vontade que foi disperso no mundo. Por isso que hoje as crianças estão mais inteligentes, né? Antes as crianças não eram tão inteligentes como agora. Agora a gente vê, nossa, como as crianças são espertas, nasce já, né, sabendo um monte de coisa. Por quê? Por causa do dom da divina vontade que foi dado para toda a humanidade, né? E por isso que o mundo está nesse grau de maldade, porque quando tem essa inteligência pode ser usada para o mal. Eu já falei isso em umas formações que eu dei. Gente do céu, que coisa, hein? Então, o que eu quero dizer disso? Aí Jesus, ele vem falar na Valtorta, no capítulo, completando aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa dificuldade da Luísa de chegar perto de Deus, né? E essa possibilidade de Jesus nos fazer aproximar-se de Deus, né? Então, no capítulo 69, Jesus fala para Judas Iscariotes. Jesus está ensinando Judas Iscariotes. É interessantíssimo o trecho que ele fala aqui. Deixa eu ler para vocês. Espera aí. O homem, Jesus falando, era a perfeição de tudo o que foi criado. Ele tinha do anjo o espírito e do animal a completa beleza em todas as suas partes animais e morais. Não havia criatura que o igualasse. Era o rei da terra, como Deus é o rei do céu. Um dia, aquele dia em que ele teria adormecido pela última vez sobre a terra, ele se tornaria rei com o Pai no céu. Satanás arrancou as asas do anjo homem e colocou nele garras de fera e veementes desejos de imundícies. Fez dele alguém que mais tem o nome de homem demônio do que de homem somente. Eu quero cancelar a deturpação feita por Satanás, Jesus falando, anular a fome corrompida da carne infectada, restituir as asas ao homem, levá-lo a tornar-se a rei, co-herdeiro do Pai e do celeste reino. Eu sei que o homem, se quiser, pode fazer tudo o que eu digo, para voltar a ser rei e anjo. Eu não vos mandaria fazer coisas que não pudesseis fazer. Eu não sou um desses retóricos que pregam doutrinas impossíveis. Eu assumi uma verdadeira carne para poder saber, sentindo-as na carne, quais são as tentações do homem. Aí o Judas pergunta assim, e os pecados? Tentados todos podem ser, Jesus fala. Pecadores só os que querem ser. Olha, foi muito interessante isso. Tentados todos podem ser, pecadores só os que querem ser. Aí Judas perguntou para Jesus, Judas Iscariotes, nunca pecaste, Jesus? Eu nunca quis pecar. Jesus disse, eu nunca quis pecar. Por isso que eu falo para vocês que o pecado é consentimento. Sempre tem consentimento. Quando não tem consentimento, não é pecado. Eu nunca quis pecar. E isto não só porque eu sou o filho do Pai, mas sim eu quis e vou querer, para mostrar ao homem que o Filho do Homem não pecou porque não quis pecar, e que o homem, se não quiser, não pode pecar. Aí o Judas perguntou, nunca foste tentado? Tenho 30 anos, Judas. Jesus responde, tenho 30 anos, Judas, e não vivi em uma caverna sobre um monte. Mas entre os homens, e ainda que tivesse estado no lugar mais solitário da terra, pensas que as tentações não teriam vindo? Tudo temos em nós, o bem e o mal. Tudo levamos em nós. Sobre o bem passa o sopro de Deus que o acende, como um turíbulo que leva agradáveis e sacros incensos.
E sobre o mal, Satanás sopra e acende como uma fogueira de um ardor feroz. Mas a vontade humana atenta e a oração constante são como areia úmida sobre o ardor do inferno. Ela o sufoca e domina. Então, quando Satanás traz o mal para a pessoa, sopra e acende como uma fogueira de ardor feroz, mas a vontade humana, que está atenta, está fundida com a vontade divina, atenta, e a oração constante são como a areia úmida, uma areia úmida sobre o ardor do inferno. E essa areia úmida sufoca e domina esse calor do inferno, da tentação. Mas se nunca pecaste, como pode julgar os pecadores? Olha que interessante as perguntas de Judas. Eu sou homem, eu sou o Filho de Deus. Tudo o que eu poderia ignorar como homem e julgar mal, eu o conheço. Então, eu como homem, eu poderia, ignorar como homem e julgar mal. Eu o conheço e julgo como Filho de Deus. Então, por ele ser homem, ele sente tudo que nós sentimos, e ele poderia também julgar mal, tudo que eu poderia ignorar como homem e julgar mal, se ele não fosse homem. Então, eu sou homem e sou o Filho de Deus. Tudo o que eu poderia ignorar como homem e julgar mal, eu o conheço e julgo como Filho de Deus. E afinal, Judas responde esta minha pergunta. Alguém que está com fome sofre mais ao dizer, agora vou sentar-me à mesa, ou quando diz que não há comida para mim. Olha que interessante, gente. Difícil entender essa parte. Judas responde a esta minha pergunta. Alguém que está com fome. Então, imagina que Jesus está com fome. Qual o sofrimento maior? Agora vou sentar-me à mesa. Ou quando diz, não há comida para mim. Aí o Judas responde, sofre mais no segundo caso, porque só o saber que está privado da comida já o faz sentir o cheiro da comida e suas entranhas se torcem de desejo. Aí está, Jesus falando, a tentação é mordente como esse desejo, Judas. Satanás o torna ainda mais agudo, perfeito e sedutor do que qualquer ato já praticado. Além disto, o ato dá satisfação, mas às vezes também causa náuseas. Enquanto que a tentação não cai, mas como uma árvore podada, lança uma fronde mais robusta. Então, aqui que ele está falando aqui, o que eu estou entendendo? Tá, vamos lá. Aqui ele fala que agora vou sentar-me à mesa. A pessoa consentindo que ela vai comer, ela está com fome e ela está consentindo que vai sentar à mesa para comer. E o outro, e a outra, não há comida para mim. Então, ele está com fome, está sendo tentado, mas olha para aquela comida, olha para aquela tentação e fala, não, isso aqui não é para mim. Eu vou ficar com fome, mas não vou sentar-me à mesa, não vou me consentir com o pecado. Não é para mim isso. Tá vendo? Não é isso para mim, esse ato não é para mim. Sofre mais no segundo caso, aí porque só o saber que está privado dessa comida, já o faz sentir o cheiro da comida e suas entranhas se torcem de desejo. Aí está, a tentação é mordente como esse desejo. Judas, Satanás o torna ainda mais agudo, perfeito e sedutor. Aí Satanás vem e dá mais desejo, aumenta mais o fogo da pessoa do que qualquer ato já praticado, O fogo, a vontade de fazer. Além disso, o ato da satisfação, mas às vezes dá também náuseas. Enquanto que a tentação não cai, mas como uma árvore podada lança, quando você poda essa tentação, quando você não dá atenção para ela e você rejeita, renuncia, lança uma fronde mais robusta. Aqui, tá? Aí ele pergunta, nunca cedeste? Aí Jesus falou, nunca cedi. Então Jesus também sentia a tentação como homem e ele olhava e não sentava à mesa. Ele sentia fome, mas ele deixava essa fome aumentar dentro dele e sofrer e matar e ficar podando essa árvore. Podando essa árvore e a fronde ficava mais robusta, ficava cada vez mais forte. E ele cada vez mais forte também, por causa de estar renunciando. Então ele está dizendo aqui,
Como foi-te possível isso? Judas perguntou. Eu disse, Pai, não me exponhas à tentação. Então ele pediu ajuda de Deus para não o expor à tentação. Não o expor à tentação. Então, imagina, que lindo isso. Que lindo isso. Por isso que no Pai Nosso está escrito, mas não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Esse pedido é um pedido óbvio, porque era o pedido que Jesus fazia também como homem. E nós devemos pedir, não nos deixeis cair em tentação. E realmente, Deus não me deixa cair na tentação. Deus não me deixa cair na tentação. Deus não me deixa, eu vivo assim, por causa de eu rezar o Pai Nosso. Eu vivo assim, Jesus não deixa eu cair na tentação. Eu tenho tentação, mas eu falo, não é pra mim. Não é pra mim. E eu não vou atrás, porque Deus não deixa eu cair na tentação mais, não deixa. Não aparece mais a tentação pra mim. Não aparece, não vem mais, porque Deus não deixa mais. Então aqui, Pai, não me exponha à tentação. Como? Tu, o Messias, tu que operas milagres, pediste ajuda do Pai? Olha aqui, gente, que legal. E não só ajuda, eu lhe pedi que não me exponha à tentação. Pensas tu que porque eu sou eu, já posso deixar de contar com o Pai? Oh não, em verdade eu te digo, que o Pai concede tudo ao Filho, mas também que o Filho recebe tudo do Pai. E eu te digo que tudo o que for pedido em meu nome ao Pai será concedido. Mas eis-nos no Getsemane onde moro. Já são visíveis as primeiras oliveiras além dos muros. Tu moras lá? Tá, ele tá mandando Judas embora. Ele tá mandando Judas embora. Aí ele fala que... Aí Judas fala assim, mas eu queria te dizer mais uma coisa e te acompanharei até o Cedron. Depois voltarei para trás, porque moras num lugar tão humilde como aquele. Sabes, o povo olha tantas coisas, não conhece ninguém na cidade que tem uma bela casa. Olha Judas falando para Jesus morar numa bela casa. Não conheces ninguém, aí Jesus fala... não, eu não acho isso. O digno e o indigno existem em todas as castas, e sem faltar com a caridade. Mas para não defender a justiça, eu digo que o indigno e maliciosamente indigno está muitas vezes no meio dos grandes. Não é preciso nem útil serem poderosos para serem bons, ou para esconder o pecado aos olhos de Deus. Tudo deverá ser mudar sobre o meu sinal. E será grande quem não é poderoso. E será grande quem não quem é poderoso, mas quem é humilde e santo. Aí ele falou assim, mas ser respeitado para se impor, para você morar numa casa melhor, para você ser respeitado e se impor. Gente, Judas, ele quer que Jesus seja um rei da terra. Ele quer que seja... E Jesus falou várias vezes para Judas isso nesse capítulo. Várias vezes falou. Aí, olha só que Jesus responde. Herodes é respeitado? E César é respeitado? Não. Eles são tolerados e amaldiçoados pelos lábios e pelos corações do povo. Sobre os bons e também sobre os que somente têm desejo de bondade, podes crer, Judas, que eu saberei me impor, mais com a modéstia do que com a imponência. Mas então desprezarás sempre os poderosos, Jesus? Assim farás deles teus inimigos. E eu estava pensando em falar de ti a muitos que eu conheço e tenho um nome. Olha só, Judas. Eu não desprezarei a ninguém. Irei aos pobres, mas também aos ricos, aos escravos como aos reis, aos puros como aos pecadores. Mas se é verdade que ficarei grato a quem me der pão e abrigo em minhas fadigas, seja qual for o abrigo e o alimento. Eu darei sempre preferência ao que é humilde. Os grandes têm muitas alegrias, os pobres não têm mais do que uma reta consciência, um amor fiel, os filhos e verem-se ouvidos pelos que são mais do que eles. Eu serei sempre inclinado para os pobres, os aflitos e os pecadores. Eu te agradeço pela tua boa vontade, mas deixa-me neste lugar de paz e oração. Vai e Deus te inspire no que é bom. Então tem várias conversas que Jesus teve com Judas, teve mais coisa, mas eu achei interessantíssimo essa parte que ele fala que o homem era a perfeição de tudo que foi criado. Ele tinha do anjo o espírito, olha que legal, como ele foi criado, do anjo o espírito e do animal a completa beleza em todas as suas partes, animal e moral. Não havia criatura que o igualasse, era o rei da terra, como Deus é o rei do céu. Um dia, aquele dia em que ele teria adormecido pela última vez sobre a terra,
ele se tornaria rei com o Pai do céu. Olha, gente, nós iríamos ser rei. Então, por isso que a Luísa está sendo incentivada por Jesus para ela se levantar diante da Santíssima Trindade. Porque ela está sendo preparada para ser essa imagem e semelhança de Deus. Para poder não ser esse homem demônio, como Jesus chamou aqui. Porque eu chamei o homem de animal. Eu falei que é, né, animal, mas Jesus está falando que é muito menos, né? Que Satanás arrancou as asas do anjo homem e colocou nele garras de fera e veementes desejos de imundícies. Fez dele alguém que tem mais o nome de homem demônio do que de homem somente. E eu fui na minha exposição, eu fui muito boa com o homem, chamando só ele de animal. Eu quero cancelar a deturpação feita por Satanás. Olha o que Jesus está fazendo. Anular a fome corrompida da carne infectada, restituir as asas ao homem, levá-lo a tornar-se rei. Por isso que ela está casando com Jesus no céu, para ela poder ser essa rei da terra, junto com o Pai, rei do céu. Olha aqui, para ela ser representante lá no céu da humanidade. Luísa, como Maria é. Então, por isso que Jesus está chamando a gente a ser como Maria, né? Não vamos chegar ao ponto de ser como Maria, porque ela é a única, a mãe de Jesus. A gente nunca vai chegar a esse ponto, mas ele quer que a gente chegue perto do que ela é. Chega perto dela, né? Eu quero cancelar a deturpação feita por Satanás e anular a fome corrompida da carne infectada, restituir as asas ao homem, levá-lo a tornar-se rei, co-herdeiro do Pai do celeste reino. Eu sei que o homem, se quiser, pode fazer tudo o que digo para voltar a ser rei e anjo. Então, ele falou que não dá nada, uma doutrina impossível. Então, a divina vontade, o reino da divina vontade, não é uma doutrina impossível. Jesus está dizendo aqui, ó. Se o homem voltar a fazer o que eu digo, que ele pode ter essas asas de novo de anjo, que o homem pode voltar a ser anjo, que o homem pode voltar a ser santo e anjo como Deus criou, se essa pessoa começar a ouvir o que Jesus diz. Por isso que temos que ler o livro do céu, tá vendo? E aí ela tá ouvindo Jesus ali falando, pode vir, chega perto aqui, né? Eu sei que o homem, se quiser, pode fazer tudo o que digo para voltar a ser rei e anjo. Eu não vos mandaria fazer coisas que não pudesseis fazer. Eu não sou um desses retóricos que pregam doutrinas impossíveis. Eu assumi uma verdadeira carne para poder saber, sentindo-as na carne, quais são as tentações do homem. Então Jesus, ele fez isso por nós, para sentir a tentação do homem na sua pele. E ele pediu a ajuda do Pai, como está no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. E se a gente pedir, o Pai não deixa a gente cair em tentação de verdade. Então, voltando para esse texto do livro do céu, foi isso que Jesus fez com a Luísa. Está transformando ela, né? Ela ouvindo ele, ela prestando atenção nele, ela aceitando viver a divina vontade. Ele levou ela para o céu, deu esse anel para ela, abençoado, casou-se com ela lá. Ela recebeu o beijo do povo divino, né? Se colocando como rainha na frente deles, rainha e anjo. Então Jesus levou ela a essa dimensão que ele quer que nós sejamos, né? E digo apenas que assim que estava na presença deles, caí no chão e lá teria ficado, se não tivesse sido Jesus que me encorajou a ir à presença deles. Então é Jesus quem diz e nós somos encorajados a sermos rei e anjo na presença de Deus. Tanta luz e santidade de Deus. Deixo as outras coisas porque não lembro delas mais confusamente. Então, que maravilha a gente poder ter essa dignidade de volta, que Jesus está dando asas de novo para nós, asas que foram tiradas por Satanás lá no pecado original, e agora nós podemos voltar a ter essa dimensão que Jesus está querendo. Então não é impossível, Jesus está dizendo. Sempre Jesus falava isso na minha mente, eu sempre falava para ele não ia mandar um conteúdo de 36 volumes por Luísa para ser uma ilusão. Ele não teria feito isso para ser uma brincadeira, ele não morreu na cruz à toa. Então, sempre falava isso, ele falava na minha mente, eu falava isso para mim mesmo e falava para as pessoas e falo, para que as pessoas possam acreditar nisso. E, infelizmente, tem muita gente que vem e ouve esse canal, ouve o meu trabalho e não acredita. Tem muita gente que não acredita. Mas paciência, eu acredito. E eu convido você a acreditar
de que essa doutrina que Jesus está ensinando, Ele pode nos levar e nos elevar. Só Ele pode. E Ele fez tudo para que isso acontecesse. E seria uma falta de respeito, de honra a Deus, a gente, não aceitar essa realidade. Então, Jesus fala que a vida na divina vontade é justamente a gente se renunciar a essas nossas opiniões baixas de que a gente não é capaz e acreditar fielmente em Jesus e sermos ousados a ponto de deixar com que Jesus nos levante do chão, como levantou Luísa, para a gente poder olhar nos olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo como reis e anjos que nós somos chamados a voltar a ser, porque assim Deus deseja, é assim que Deus quer. Essa é a divina vontade e nós vamos obedecer essa divina vontade mesmo contra a nossa vontade. Mesmo tendo que matar a sua vontade de ficar só debaixo de Deus. Tem muita gente que não aceita a possibilidade de que ela possa chegar perto de Deus e olhar nos olhos dele. Tem gente que não quer chegar nesse patamar, quer se manter como escravo e acha que é justo isso. Não é justo porque não é a vontade de Deus. O que é justo é a vontade de Deus. E Deus quer te levar, deixa Ele te levar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer o impossível, que para você é impossível, mas Ele pode fazer o possível, se tornar possível. Então, tem muita gente nessa terra que tem um escrúpulo muito grande, católicos principalmente, que acham que é impossível a santidade. Ontem eu fui na missa e o padre falou assim: vocês acham que é possível ser santo? Vocês acham que é possível ser santo? No começo da pregação, ele falou de uma forma que era impossível. Ninguém nem ergueu a mão. Depois, no final da coisa, ele tentou corrigir, falando que Deus quer essa santidade pra gente. Mas só que adianta começar a homilia falando que ninguém pode ser santo? Então, eu fiquei, ai meu Deus do céu. Só por Deus, pela misericórdia de Deus, esses padres não sabem como que leva a gente a acreditar nessa santidade. Fala, olha, eu sei que é quase impossível hoje as pessoas serem santas. Depois fala, mas Jesus quer que a gente seja santo. É uma coisa assim que não vai, gente. Ou você fala que vamos ser santos, vamos assumir essa realidade, nós somos santos, se nós fizermos isso, se nós ouvirmos Jesus, se nós colocamos sua palavra em prática, nós somos santos. Falar que isso é possível, agora não, ele fala que não é possível, fica difícil assim. Mas Jesus quer, tá? Vamos sonhar um dia, quem sabe. Não é assim. Ou você assume isso de uma vez por todas, que isso é possível, ou não. Então vamos, nesse dia, de todos os santos, que nós estamos rezando pelos finados, que nós colocamos essa intenção plena no nosso coração de sermos realmente santos hoje, agora, e aceitarmos essa realidade de que é possível e hoje mesmo nós somos santos. Eu sou santa da divina vontade. Eu creio de todo o meu coração e assumo isso para a minha vida. Deus abençoe você e que eu espero que você também sonhe com isso e deseje isso e viva hoje, agora, dizendo: divina vontade reina na minha vontade. Hoje mesmo, se Deus me levar, eu vou para o céu. Sou santa. Fala isso para você mesmo. Fala isso para você primeiro. Porque Jesus já está falando isso para você há muito tempo. Assuma essa realidade. Deus abençoe você. Fiat, Jesus, eu confio em vós.